A quarta leitura da Parashá de Metzorai disse Hashem para Moshe e para Haron para dizer para o povo: quando vocês chegarem na terra de Canaã, que eu vou dar para vocês como herança, eu vou dar uma mancha de lepra na casa da terra da sua herança, ou seja, na casa que vai estar ali. Vou dar para vocês, Hashem está dando uma notícia boa que vai ter a lepra. Qual é a notícia boa? Porque os Emorim, os povos que moravam em Israel, esconderam tesouros de ouro nas paredes. Todos esses 40 anos que os judeus estavam no deserto, eles sabiam que os judeus iam vir, sabiam que eles iam morar ali, eles queriam guardar os tesouros para eles não pegarem. E através da mancha ele tinha que destruir a casa, como a gente já vai ver, e acabavam achando esses tesouros. Interessante que o Rashi cita aqui a palavra Emorim, que era um dos 7 povos. Tinham 7 povos, como o próprio pastor que fala Kenan, tinha o povo de Canaã, tinha o Hiti, o Prizi, tinha vários povos. Por que o Rashi cita o Emori, que tem a ver com Emor, com a mirá, com a fala? A lepra, ela vem pelo pecado da fala, de briga, de lashon hará, de falar mal dos outros, mas a gente sabe que a fala, ela tem um lado positivo de a gente falar a Torá, de a gente ajudar uma pessoa, uma palavra amiga. Então, emor, na fala você tem tesouro, você tem potencial bom, e você tem também como ter a lepra, como ter a fala errada. E vai vir o dono da casa, a pessoa que tem a casa, vai falar para o Cohen, falar como uma mancha apareceu para mim na casa. Porque ele tem que falar que nega como a mancha, não falar uma mancha, mesmo que é um sábio, que ele sabe as leis da lepra, ele sabe que realmente aquilo ele configura a Atzarat, ele não pode decidir falar, claro, vi uma mancha, e sim como uma mancha, porque só o Cohen que vai poder falar. E o Cohen vai ordenar, antes dele verificar para dar a determinação daquela casa, vão tirar, esvaziar a casa antes dele ver a mancha, para não impurificar tudo que está dentro da casa. E depois o Cohen vai vir para ver qual é a lei daquela casa. Antes de vir o Cohen, ou seja, enquanto o Cohen não se conectar àquela situação, não existe ainda impureza. Por mais que pode ter a mancha ali, enquanto o Cohen não olhou, não falou qual é a decisão, a impureza ainda não está na casa. Não vai impurificar tudo. O que é tudo? Se ele não esvaziar, tudo aquilo ali vai impurificar. Por isso que a gente esvazia para não impurificar. E o Cohen vai ver, e, por exemplo, a casa precisar ser fechada de quarentena, 7 dias para esperar ver o que vai acontecer, então tudo vai impurificar. Interessante, o que a Torá tem pena aqui? Olha, melhor tirar tudo para não impurificar. Se são utensílios que são mergulhados no mikve, como ferro, vidro e tudo isso que dá para purificar mergulhando no mikve, então se impurificou com a lepra, é só levar no mikve. Se é comida e bebida, então pode comer na época que a pessoa está impura, ela vai comer aquelas comidas que estão impuras. Somente o que? A Torá está tendo pena dos utensílios de barro que não tem como consertar, não tem como purificar no mikve, teria que quebrar. E a Torá tem pena disso, a importância que a Torá dá para cada coisa de valor, para qualquer coisinha pequena, a gente não pode estragar simplesmente os nossos pertences. E o Cohen vai ver a mancha, e eis que a mancha está na parede da casa, profundas, bem verdes ou bem vermelhas, e a aparência das manchas está mais baixa, está mais profunda em relação à parede. Shekarurot vem da palavra shokot, bemarehem, seria uma mistura de profundas na aparência, ou seja, parecia profundo, como a gente já explicou, que o brilhoso, etc., faz um contraste com a sombra ou contraste com o não tão claro, que faz parecer que está mais profundo. E o Cohen vai sair da casa, vai ir para a porta da casa e ele vai fechar a casa 7 dias, ou seja, deixar de 7 dias fechado, ninguém vai entrar, para esperar ver o que vai acontecer. Vai voltar o Cohen no 7º dia e ele vai ver que eis que aumentou, expandiu a mancha nas paredes. Se aumentou, é um sinal que realmente está uma situação complicada. Então o Cohen vai ordenar para tirarem todas aquelas pedras que têm a mancha e vão jogar fora da cidade para um local impuro. Vamos já ver o que quer dizer um local impuro. Hiltzu et avanim, como a tradução do Uncus Vishlefun, tirar de lá, como a gente fala, tirar o sapato. A palavra lechaletz vem de hassará, que é tirar. Um local impuro não quer dizer que tem que justamente levar para um local impuro, sim um local que não tenha coisas puras lá, porque essas pedras que estão com a mancha, elas impurificam o local que elas estão lá enquanto elas estão ali. Então, igual que uma casa com a lepra, com a mancha, impurifica, as pedras com a lepra também impurificam. Então, deve levar para fora da cidade e não deve levar para um local que estão usando alguma coisa, que estão cuidando da sua pureza. E a casa vai raspar pelo lado de dentro, em volta dessas pedras que tiraram, e vão derramar toda aquela areia, aquele reboco que rasparam para fora da cidade, para um local impuro, como a gente explicou, um local que não vai ser usado para pureza.
Yaktzia raduri belaz em francês arcaico, na Mishnah é muito comum usar essa expressão, que é raspar. De casa quer dizer do lado de dentro. Em volta do que? Em volta da mancha, em volta das pedras onde eles tiraram que tinha mancha. No Torat Kohanim, no Midrash explica que deve realmente raspar o reboco que está em volta daquelas pedras que foram removidas. A palavra hiktsu aqui, que é de raspar, como a gente explicou, tem a ver com a raiz da palavra katse, que é a ponta, a extremidade, ou seja, eles raspam as extremidades, as partes em voltas da mancha. E vão pegar outras pedras para colocar no local daquelas pedras que estavam com a mancha e outra terra, outra argila para rebocar e vão rebocar a casa. E se depois disso a mancha voltar e crescer na casa, depois que já tirou as pedras, depois que já raspou e já rebocou, mesmo assim voltar a mancha, aí realmente é sinal que está impura, vai ter que destruir a casa. Mais para frente o Rashi vai explicar algumas situações que na verdade não precisa aumentar para ter essa lei, simplesmente por voltar a mancha, depois que tiraram as pedras com mancha, já configura que a casa está totalmente leprosa, vamos chamar assim, teria que ser destruída. A palavra hiktzot, ela está no verbo aqui passivo, como hitor, ser rebocado, ser raspado, mas a palavra hiletz tavanim, tirar as pedras, está falando da pessoa que tirou, depois que a pessoa tirou as pedras. E a palavra hiletz, ela está na conjugação mais kaved, mais pesada, que é quando tem um acento na letra do meio, como aqui a gente pode ver, hiletz tem um ponto dentro do lâmido, igual a palavra aqui, diber, perdoou, falou, que existem várias maneiras de conjugar o mesmo verbo, às vezes, na maneira mais intensa, na maneira mais leve. E se vai voltar a mancha, ou será que se voltar no mesmo dia que tirou, acabei de tirar, já vi que está a mancha, será que já chamo o Cohen já para impurificar e destruir a casa? Então está escrito vai voltar o Cohen. Tem outro lugar que fala e se voltar, assim como esse voltar que foi falado lá, está falando voltar depois de uma semana, assim também aqui o voltar da mancha é voltar depois de 7 dias, ou seja, não adianta a gente olhar o que vai acontecer agora, a gente vai tirar e só depois de 7 dias a gente vai ver o que vai acontecer. Se agora apareceu a mancha, ainda não quer dizer que a gente tem que já destruir. Depois de 7 dias que tem que ver o que ficou. E vai vir o Cohen e vai ver que eis que aumentou a mancha na casa, é uma lepra que está amaldiçoando, que está destruindo na casa, está impuro. O Cohen vai vir e vez que aumentou, você pode entender erroneamente que se voltar a mancha depois que tiraram as pedras, mesmo que não aumentou, não teria problema, não seria impuro, mas está errado, porque aqui está escrito tzarat mameret, que é uma maldição, uma coisa destrutiva, essa lepra, e usa essa expressão em relação à lepra das casas, e essa mesma expressão foi usada em relação à lepra das roupas, assim como lá, quando você tira, você corta um pedaço da roupa que está com a mancha, e se voltar, está impuro, mesmo que não aumentou de tamanho, só voltou, aqui também está impuro quando volta, mesmo que não aumentou. Então por que está falando aqui de aumentar, de passar, de expandir? Na verdade, o Rashi vai explicar agora para a gente uma explicação comprida, que o local desse versículo aqui não é aqui. E sim, deveria estar escrito Venatat Stabai, destruir a casa, logo depois de falar sobre voltar. Quer dizer, do momento que a lepra volta, depois que eu já tirei as pedras que estavam com lepra, voltou, já está configurado como impuro totalmente, tem que destruir aquela casa totalmente. Agora, esse passuco que fala sobre aumentar, que é o passuco que a gente está explicando aqui, ele vem ensinar no caso da lepra que ela ficou igual no seu tamanho, na sua cor, na primeira semana. E no final da segunda semana ele viu que aumentou. Que isso a Torá ainda não tinha explicado lá antes, em relação a que na primeira semana parou. A Torá só explicou quando depois de 7 dias já aumentou. Mas sim, depois de 7 dias ficou a mesma coisa. E deram mais uma semana e depois no final da segunda semana viram que aumentou, então qual seria a lei? Será que já vai destruir? Como está explicado, se a gente fosse ler literalmente aqui pela ordem? Não. Está escrito que o Cohen vai vir e está escrito que vai voltar, Veshava Cohen. Está escrito que ele vai vir. Ou seja, compara uma coisa com a outra. Assim como falou ali, que é o andar do Cohen, assim como fala de o Cohen voltar para ver a casa, a gente falou que tem que tirar a parede, tem que rebocar, tem que raspar, tem que rebocar, fazer tudo isso, esperar mais uma semana. A mesma coisa aqui. Se depois da primeira semana estava igual, depois da segunda semana aumentou, eu não vou diretamente destruir. Eu vou fazer o processo da limpeza, ou seja, eu tento fazer a purificação de tirar as pedras que estão ruins, de raspar, de colocar outra pedra, passar o reboco, resolver tudo. E aí sim, dou mais uma semana e se realmente voltou a aparecer mancha, eu destruo. E se não voltou, então está puro, está tudo certo. Da onde a gente sabe se um caso que ele ficou na primeira semana igual e ficou também na segunda semana,
que ele vai fazer a mesma coisa. Não aumentou nenhuma vez, nem na segunda, que ele também tem que fazer o mesmo processo de tirar as pedras, de raspar, de rebocar e dar mais uma semana. Aí já seria um caso mais diferente, que ainda não falamos sobre isso, que na primeira semana e no final da segunda semana continua igual. Então a gente aprende do passuco que fala vem boia você, ele vir virar, uma linguagem dupla. Tem outras versões aqui no Rashi que falam que aprende de uma comparação com outro passuco, mas de qualquer jeito, para a versão que a gente está vendo aqui, essa linguagem dupla vem te ensinar mais um caso. Se for o caso do que expande no primeiro, a gente já falou desde o início, naquele passuco que a gente viu lá no início. Se está falando no caso que expande na segunda, a gente está explicando o que é esse versículo agora. Então, por que essa linguagem dupla vem ensinar? Vem ensinar num caso que tanto na primeira e tanto na segunda não aumentou. E aí, o que eu faço? Fica assim, tá com a mancha e deixa quieto? Não. Como se você ler no passuco, parece, purifica a casa então. Não, a Torá fala, só está puro quando curou a mancha, como a gente vai ver nos próximos versículos daqui a pouco. Só dá para purificar o que realmente enfraqueceu, o que realmente melhorou, curou. O vinho que foi falado em cima, no passuco 44, e usou a mesma expressão no passuco 48, o biá também falado. Assim como lá a gente falou que tinha todo o processo de raspar, como a gente sabe que tem esse processo nesse caso, quando esperou uma semana e na primeira semana não aumentou, no final da segunda semana aumentou, a gente comparou o voltar com o vir. A mesma coisa nesse versículo 48 que a gente está falando aqui, que a gente está falando que vem boiavô, uma expressão dupla, que vem te ensinar no caso que nas 2 semanas não aumentou. O que eu faço? Então, eu vou fazer a mesma coisa, já que eu comparo as palavras, falou essa linguagem dupla, vem te ensinar isso, então eu vou fazer o processo da limpeza, eu vou fazer a raspagem, vou tirar as pedras, vou fazer tudo isso. E aí, se voltar depois disso, está impuro, tem que destruir, e se purificar, não voltou, aí realmente está puro. Ou seja, nenhuma situação que eu tenho a lepra, eu posso simplesmente destruir a casa sem tentar consertar, e assim também não posso purificar a casa sem resolver se realmente a lepra sair. Então o Urash faz um resumo aqui pra gente. Conclusão da coisa, só pode destruir quando depois que você já raspou, já tirou as pedras e voltou. Só esse caso que pode destruir, e nesse caso não precisa aumentar, simplesmente por ter voltado já configura. E uma outra conclusão que a gente pode chegar aqui também é que eu não vou purificar se está com a mancha. Mesmo que está 2 semanas sem aumentar, não posso purificar, eu preciso raspar para ficar sem mancha, e se não voltar está tudo bem, e se voltar eu tenho que destruir a casa toda. Então agora o Vrash fala como ficaria a ordem dos versículos. Fala, o Cohen vai voltar e vê que aumentou, então realmente tem que destruir. E todos os pessoas falando sobre que a casa está impura, quem entrar na casa vai se purificar, quem ficar lá um tempo, quem comer ali, etc., vai se purificar. Isso é uma lei. A outra lei, vem o Cohen, viu que aumentou, que está se tratando, que na primeira semana não aumentou e na segunda aumentou, porque ele deu mais uma semana de quarentena e lá ele viu. O que ele tem que fazer? A gente falou, tem que fazer o processo, tem que tirar tudo, e depois, se voltou, destrói, se não voltou, precisa purificar, como a gente vai falar na continuação, com pássaros, etc. Ou seja, o máximo que tem de manchas na casa é 3 semanas. É o máximo que a gente vai esperar. Quer dizer, se na primeira semana, segunda semana ficou parado, então a gente vai raspar e vai esperar a terceira semana. Se na primeira semana ficou parado, ficou o mesmo tamanho, na segunda semana aumentou, a gente vai raspar e da terceira semana. Então o máximo que tem para tratar a casa é 3 semanas. Vai destruir a casa no caso que voltou, como a gente falou, as suas pedras, suas madeiras, a própria argila, o próprio reboco, a terra da casa, e vai tirar para fora da cidade, para um local impuro, como a gente explicou, um local que não vai ser usado para pureza. E toda aquela pessoa que entra naquela casa e todos os dias que ela está fechada, ele vai estar impuro até a noite. O que quer dizer os dias que está fechado? Não enquanto estiver raspando, quer dizer, enquanto estiver no processo de raspando, ainda não decidiu que está fechado, ainda não tem a impureza. Mas quando já determinou, já fez o que tinha que fazer, já está esperando ver o resultado dela, se alguma pessoa entrar lá, pega a impureza. Será que a gente vai excluir o caso de uma casa que ela está já decidida, murlat, como impura, que o dono decidiu transgredir a lei e raspar? Será que nesse caso não vai estar impuro? Então a autora fala, colhemei todos os dias, ou seja, nesse caso que a pessoa está forçando a barra, não adianta, já está determinada como impura, a pessoa que entrou vai estar impura. Ele fala que a pessoa que entra na casa fica impura até a noite, que a gente vê que ele fica impuro, mas as roupas dele não. Será que se ela entrou e esperou o tempo de comer um pras, que é uma quantidade, mais ou menos entre 4 e 12 minutos, tem algumas opiniões e tudo, então o passuco fala que quem come na casa tem que lavar suas roupas, as roupas também tem que ir no mikve.
Ah, será que só comer e quem deitar não? Então a Torá fala, shochev, quem deitar também. Será que só comer e deitar, se a pessoa fizer outra ação, ficar parado lá? Então está escrito e rabes 2 vezes. Em vez de falar assim, quem comer ou quem deitar na casa deve lavar suas roupas. Fala, quem comer deve lavar, quem deitar deve lavar. Para te ensinar o quê? Qualquer caso que a pessoa ficou o tempo de comer um prazo, já está impuro a ponto de impurificar as roupas também. Ou seja, se a pessoa entrou rapidamente, só ela está impura. Mas se ela entrou e ficou ali um tempo, mesmo que ela não comeu nem deitou, já tem a impurificação das roupas também. Então por que a Torá faz questão de falar o comer e o deitar? Está querendo dizer que o shiur, a quantidade de tempo para quem deitou, para quem ficou ali por um tempo, tanto faz se ela deitou ou não, mas se ela ficou ali por um tempo que é de comer, já impurifica as roupas dele também. Aquele que deitar na casa, ou seja, aquele que ficar na casa deve lavar suas roupas também, e aquela que comer deve lavar as roupas, e no mikve não só ele está impuro, como as roupas também. De novo, como a gente explicou, que é a quantidade de tempo. E se virar o Cohen, na linguagem dupla, como a gente falou, que vai ensinar mais um caso, e o Cohen vai ver que não aumentou a mancha na casa depois que ele já passou o reboco, e ele vai purificar a casa que já está curado a mancha, como a gente já explicou, que está se tratando que ele já fez o que tinha que fazer, tirou as pedras, e aí depois disso não voltou, então está puro. Se ele vem no final da segunda semana e vê que essa situação, ele pode purificar. Mas a gente já explicou que esse passuco também vem ensinar mais um caso, que é o caso que a pessoa na primeira semana continuou igual o tamanho. E na segunda semana também. A gente podia pensar que já está puro, como parece do passuco, purifica a casa, já está puro. Mas de novo, a Torá fala que nirpá naga, porque a mancha se curou, ou seja, só se a lesão curou que dá para purificar. E como é que eu vou saber se curou? Só depois que raspar e rebocar. E não voltou. Então, aqui no caso que ainda não fez isso, precisa ter feito o processo e ter uma terceira semana para ver. E assim que eu estudaria o passuco. Vem boia, vou baixeni. Se eu ver no segundo e eu ver que não aumentar, então eu devo rebocar. O que quer dizer rebocar? Primeiro eu tenho que tirar as pedras que estão com a mancha e depois raspar e depois rebocar. Então a Torá só cita o rebocar aqui nesse passuco, mas está querendo dizer o processo todo que termina passando um novo reboco. E aí o Cohen vai purificar a casa se no final da terceira semana não voltar, porque realmente a mancha se curou, como o passuco fala. Mas se voltar, a gente já explicou que a lei é que tem que ser destruída a casa. Bom, e no caso que a casa já foi purificada, já está tudo certo, mas como teve a mancha, tem que fazer uma purificação da casa. Então o Cohen vai pegar para purificar a casa 2 pássaros e uma madeira de cedro, uma vara de cedro e uma língua, uma tira de lã pintada com carmesim e esov, que é uma planta baixinha, um isopo. Ele vai fazer xerretar em um dos 2 pássaros num utensílio de barro com água da fonte, maim chaim, que é chamado em hebraico. E ele vai pegar a madeira de cedro e o isopo e aquela tira pintada de carmesim, de lã, e o pássaro vivo, e vai mergulhar no sangue do pássaro que foi abatido, naquela água, né, que está junto, misturada, vai mergulhar nos 2, e ele vai jogar sobre a casa 7 vezes, vai espirrar sobre a casa. Ele vai purificar a casa com sangue do pássaro e com aquela água da fonte, e também com todo esse processo com o pássaro vivo e com o cedro e com a tira, tudo isso. E depois disso ele vai mandar o pássaro para fora da cidade, ou seja, jogar aí para o campo, e com isso vai estar perdoando sobre a casa e vai estar pura de volta à casa.